Boa noite a todos e a todas, né? Um prazer imenso estar aqui. Queria começar agradecendo o convite da Hospitalar, né? E nos trazer aqui para esse tema tão importante, né? Falar sobre atendimento domiciliar, a falar sobre home care. Eu que represento as autogestões do Brasil, sou também executivo da CACI, que é o Plano de Saúde dos Funcionários do Banco do Brasil. E nós temos uma carteira, né, dos segmentos em saúde, aí a autogestão é a carteira mais envelhecida, temos hoje em torno de 30% de idosos. Então, o home care é uma realidade para a gente, de fato, né, no dia a dia, e sempre um desafio, né, de achar aquele equilíbrio entre o acesso com o mínimo de restrições, um custo que seja o máximo suportável, mas a qualidade também dentro do mínimo desejável, né? Então, isso para a gente é uma tríade de difícil equilíbrio, buscando a sustentabilidade em planos de saúde que não têm fins lucrativos, né, que visam efetivamente a melhor assistência, mas de forma sustentável. Vamos então ter aqui dois especialistas, né, como já foram anunciados. Eu vou deixar que vocês se apresentem, né, a Viviane e o Cristiano, que vão falar um pouco mais detalhadamente das suas experiências e suas perspectivas sobre esse tema. E depois a gente vai ter um pouquinho de debate. Eu já tenho aqui algumas perguntinhas aqui, mas não são casca de banana, fiquem tranquilos. A gente está aqui para debater um tema tão importante de forma bem construtiva. Vou pedir, Cristiano, aqui na lei do Ladies First, para a gente começar com a Viviane, para ela fazer aqui a sua primeira apresentação e pedir que você se apresente aí antes do início da fala e fiquem à vontade. Viviane, com você. Então, eu sou Vivian Coutinho, como a própria Amanda colocou, eu trabalho na empresa de home care ProCare Saúde, tenho um MBA executivo em gestão de saúde e atualmente terminei modelagem de negócio no contexto digital pela Dom Cabral. E o tema em si, né, acho que é importante a gente colocar que a gente vai falar sobre avanços e vulnerabilidade do home care, judicialização e encaminhamento. Quando a gente traz dentro, né, de uma empresa de atenção domiciliar a visão de avanços e vulnerabilidade, é muito interessante porque vai ao encontro do modelo de negócio. Então, a gente tem hoje uma discussão em saúde, que não só em home care, que é um mundo pós-pandemia. Então, a gente tem uma retração econômica, a gente tem uma questão econômica envolvida, a gente tem uma questão do usuário, da mudança de comportamento do usuário dentro da atenção domiciliar, e a gente tem uma mudança do modelo de negócio. Como o próprio painel anterior falou, e aí a gente não é uma linha, né? O home care não é uma linha adicional no custo, mas sem dúvida nenhuma é uma linha de grande importância dentro da autogestão ou não autogestão. A gente hoje tem um modelo de negócio de uma maior complexidade clínica, de um tratamento e um cuidado com maior complexidade clínica, muitas vezes com poucos recursos. Então, essa é uma realidade do home care. O avanço da pandemia e pós-pandemia, trazendo a telemedicina como algo que está no centro e não mais à margem, também deu um grau de importância na atenção domiciliar. E isso envolve, então, os avanços e as vulnerabilidades. Porque quando a gente fala de avanço, a gente fala de avanço do modelo de negócio, que também tem vulnerabilidade. A telemedicina não deixa de ser uma vulnerabilidade, porque a gente tem uma discussão muito recente do que é LGBT. Né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é muito recente. Para a gente que é home care, que a gente já faz o teleatendimento, a teledistância há algum tempo, essa discussão ela é uma discussão muito mais que a gente está muito mais engajado e que também hoje faz parte da nossa realidade. Acho que é importante a gente colocar o modelo de remuneração que também foi discutido no painel anterior, que é hoje uma realidade da atenção domiciliar e, sem dúvida nenhuma, vai movimentar a cadeia. Então, quando a gente fala de pacientes de atenção domiciliar, atendimento domiciliar, que tem uma fisioterapia, tem uma fonoaudiologia, esse paciente ele tem um modelo de remuneração que é por serviço, que não necessariamente a margem dele é interessante. Então, aonde que está o equilíbrio dentro disso? Eu acho que a gente está caminhando para isso. Eu acho que 2023 tende a trazer um movimento econômico na saúde, em especial no home care, que vai fazer com que a gente tenha um avanço no controle dos custos assistenciais, um avanço no controle dos custos operacionais. A gente vai ter o uso da inteligência artificial, da tecnologia, sem dúvida nenhuma, com uma grande oportunidade, um grande avanço dentro da atenção domiciliar. A robotização, a automação dentro da atenção domiciliar vai trazer, e vai ao encontro um pouco do painel anterior também, que é a oportunidade.
Se a gente tem uma retração da economia, se a gente tem uma necessidade de avanço tecnológico, se a gente tem uma necessidade de entender o home care como investimento e não custo, a tecnologia vai precisar estar presente para a gente poder ser mais rápido, mais preditivo e cuidar melhor. Sem dúvida nenhuma, o paciente certo no lugar certo. Então, eu vou ter dados para saber se esse paciente ele é elegível clinicamente, socialmente para atenção domiciliar. Que é uma dificuldade, é uma vulnerabilidade da atenção domiciliar, é a falta de dados. A gente tem uma dificuldade não só de coletar dados, mas de juntar esses dados. Né? As empresas de home care, elas acabam se isolando desse movimento de um ecossistema. Acho que a gente já tem uma dificuldade no Brasil em relação a extrair dados de saúde, e no home care isso não muda muito. Então, é a dificuldade, a vulnerabilidade da atenção domiciliar para avançar cada vez mais dentro das oportunidades. Em relação ao encaminhamento, eu acredito que é o crescimento do setor. Ele é um setor hoje totalmente consolidado. A pandemia trouxe essa consolidação, mas é um setor em movimento, em franco movimento de mudança de comportamento, tanto da operadora de saúde, pela necessidade óbvia de redução de custo, mas também do melhor cuidado e de manter o paciente em casa com o seu tratamento no melhor ou no menor custo ou no melhor custo. Isso traz uma visão também da empresa de home care diferenciada, que hoje não é um modelo de negócio pautado numa perspectiva financeira, mas numa perspectiva estratégica. Para cuidar melhor, eu tenho que ter um grande investimento, né? Então, acho que isso confronta um pouco no modelo de remuneração que também foi discutido antes. Não adianta só mudar o modelo de remuneração se a gente não muda a cultura e se a gente não muda todo o modelo de remuneração da cadeia. Que aí e eu trago aqui para essa discussão em relação ao modelo de remuneração, para poder finalizar e trazer a discussão de judicialização, que quando a gente fala de judicialização, qual é a relação com o modelo, né, modelo de remuneração? Está vinculado à minha necessidade de ter leitos flutuantes, né? O home care não tem leito fixo. Então, a gente tem hoje uma mão de obra terceirizada, através de prestação de serviço terceirizado, que traz uma fragilidade e traz uma judicialização que não necessariamente do cuidado, mas do passivo trabalhista em relação à contratação de serviço, que também traz uma vulnerabilidade para o setor, que também precisa sair de uma zona de perigo de discussão, né? Que a gente brinca que é um assunto delicado. É, sim, um assunto delicado que tem que vir para a discussão para trazer sustentabilidade para o setor. A gente depende da terceirização. E a gente traz prestação de serviço, traz muitos profissionais para o mercado de trabalho através do home care. Então, esse é um assunto que precisa vir na discussão. Mas o modelo de remuneração tem que estar pautado também. Se eu remunero por performance, se eu sou remunerada por performance, eu também preciso remunerar por performance. E para isso precisa de qualificação, precisa de indicador, precisa de premissa, precisa de dados qualificados. Do ponto de vista de judicialização do paciente como operadora de saúde, onde a empresa de home care está dentro dessa tríade, a gente acaba sendo um elo para a operadora de saúde, ou seguradora, ou autogestão. A gente verifica hoje em dados que a judicialização ela tem uma força maior do que a gente imagina, mas não pela judicialização, e aí eu acredito que o doutor Cristiano vai poder comentar isso com a gente, mas pela caneta do médico. Eu entendo que hoje, tudo que o médico prescreve, e a gente identifica situações como produtos de higiene sendo prescritos e deferidos por um processo judicial, que altera e implica, assim, a minha cadeia de negócio, a minha sustentabilidade, porque quando a gente fala de modelo de remuneração de um paciente que eu tenho um pacote, eu tenho um valor fechado para poder administrar o atendimento desse paciente, a judicialização que torna a utilização full do pacote, ela impacta na minha margem, ela impacta no meu atendimento, ela impacta no meu negócio. Então, a judicialização hoje, a gente entende sim que é uma busca do paciente, é uma busca, um meio de buscar os seus direitos, mas sem dúvida nenhuma, eu entendo, enxergo e vejo no dia a dia que o impacto não está na judicialização, mas sim na forma de prescrição, no conselho de classe, né, de medicina, do multiprofissional, nas suas prescrições que levam ao deferimento judicial. De uma forma geral, eu entendo que a gente tem uma oportunidade muito grande de discutir o home care como parte, também do ponto de vista de
passar a ser uma regra contratual. Né? A gente hoje tem muita pouca discussão, a gente ainda vê muito pouco movimento onde as operadoras de saúde ou as seguradoras de saúde venham a colocar isso como regra contratual. Uma vez que é regra, uma vez que está bem definida a premissa, entendo que a judicialização impacte menos também na atenção domiciliar. Então, acho que, Cristiano, você pode dar continuidade nessa questão da judicialização, um overview sobre avanços e vulnerabilidade e um pouco dessa visão de judicialização. Boa noite a todos. Queria agradecer a oportunidade de estar ao lado de pessoas tão experientes do mercado. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a Cláudia, né, pelo convite. E eu sou Cristiano Platt, eu sou advogado com especialidade na área da saúde suplementar, direito médico hospitalar. Tenho um escritório em São Paulo que atua para operadoras, hospitais e profissionais da área da saúde em geral. E me foi conferido um tema que é muito caro para mim, que faz parte do meu dia a dia, que é a judicialização da área da saúde. Para se ter uma ideia o quanto isso vem sendo falado, quão importante é para quem atua na área da saúde, segundo dados do CNJ, em 2021, houve 142 mil novas ações relativas à saúde suplementar. No Brasil, tal como foi falado anteriormente, quem fiscaliza e regula a saúde suplementar é a Agência Nacional de Saúde. O que acontece? Ela estabelece que a cobertura para home care ela só é devida se tiver prevista no contrato. Mas aí que começa toda essa judicialização, que é o quê? É levar essa norma regulatória ao judiciário para ver se você consegue mudar algo no judiciário a favor do beneficiário. E o judiciário, ele tem entendimento que a operadora ela tem que custear as despesas do home care quando for indicado por médico assistente, é a força do relatório, tal como abordado, e como substituição da internação hospitalar. Quando falamos nessa situação, quando nós estamos atuando nas ações que envolvem a saúde suplementar, especialmente quando envolve o home care, o que acontece geralmente nessas ações? O juiz, sem analisar com muito afinco, porque ele não é um técnico da área da saúde, ele precisaria ter um profissional que conhece, um médico, um perito do lado dele, ele concede a liminar, ele põe acima de tudo a vida do paciente e ainda estabelece uma multa pré-fixada caso não seja cumprida essa liminar. E qualquer divergência estabelecida dentro desse processo é a prescrição do médico assistente e a prescrição do médico da operadora, seja um médico auditor, seja aquele termo de relatório que tem da empresa de home care que faz a constatação do qual que é o NEAD daquele paciente. E como que se resolve essa questão no judiciário? É por meio de uma realização de perícia que constata aquela real necessidade ali do paciente e se o plano terapêutico está de acordo. Mas eu trago umas observações aqui de quem atua dia a dia com essas demandas, que essas discussões são muito longas no processo. Ela envolve o que foi falado anteriormente, desde o médico ao prescrever, ele prescreve uma cadeira de roda, uma maca, ele prescreve tanta coisa que não está englobado na atenção domiciliar para a operadora, que nesses processos são discutidos item a item. É uma briga eterna nesses processos com relação item a item. E aí o que acontece? No meio do processo, como tem muitos itens e fica aquela discussão, geralmente os pacientes alegam descumprimento daquela ordem inicial e cobram as multas pré-fixadas. É uma demanda muito complexa, né? Que só se estabelece o plano terapêutico efetivamente após a perícia, né? E esse plano terapêutico ele não é revisto após a realização da perícia. Existem pacientes que eles mudam a situação do quadro clínico,
Mas, como a perícia já prefixou ali o que ele precisa, só um profissional do outro lado que tenha conhecimento dessas causas para provocar uma perícia, para ver qual que é o estado clínico, para ver se consegue atualizar aquele plano terapêutico inicialmente dado. Então, tem muitas pessoas hoje que demandam no judiciário e que hoje provavelmente precisaria só de um cuidador para as necessidades, né, do dia a dia, necessidade diária, e que tem à disposição um enfermeiro, e vai manter isso aí por 3, 4 anos enquanto durar a demanda judicial. E eu estou aqui para falar para vocês que nessa demanda, dificilmente alguém sai 100% satisfeito, porque para o paciente sempre falta algo, para a operadora sempre tem excesso, e a empresa de home care, ela fica sempre à mercê dessas discussões travadas entre operadora, paciente, e às vezes sofrem com imposições de barreiras no atendimento pelos familiares, desde a solicitação de troca de profissionais, a solicitação de troca do próprio home care. É uma ação assim, muito complexa, demanda muito conhecimento de quem atua na área. E no judiciário, nós temos um recurso especial do STJ que baliza aí essa questão aí da aplicabilidade do home care. Ele fala que não basta, não é o que acontece aqui nas instâncias inferiores, mas ele fala que não basta a vontade do familiar para ter a obtenção daquele home care. Existe a necessidade de haver condições estruturais da residência, analisar a real necessidade daquele atendimento que está sendo solicitado, com a verificação do quadro clínico do paciente para ver se o plano terapêutico atende ele, relatório médico, né, do assistente, a solicitação da família, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual. O que está inerente essa relação contratual, porque se chegou aí no judiciário, é porque não está previsto no contrato, e porque a ANS baliza que não tem cobertura. Então, dificilmente você consegue balizar essa questão da afetação do equilíbrio contratual, porque sempre o plano estará pagando um produto, né, um home care, um atendimento que não estava no contrato dele, ele não tinha o dever de cobertura. E aí essa situação dentro do judiciário ela é tão preocupante que o CNJ, na última jornada, na 5ª jornada de Direito de Saúde, tratando de judicialização focada em home care, ele chegou à conclusão que não basta que as demandas elas têm que ser qualificadas e não basta só atender o aspecto médico, tem que ver também a questão social. Tem que utilizar protocolos, fazer questionários para os médicos, para a família, para ter uma tabela de referência com avaliação daquela complexidade existencial. Essas informações devem ser preenchidas, segundo o entendimento deles, por todos aqueles que prestam o atendimento. E outra medida que tem no judiciário para balizar essa situação são os núcleos de atendimento, de apoio de atendimento, os NATJUS. Eles foram criados para fornecer respostas técnicas e pareceres para os tribunais regionais. Para se ter uma ideia, em São Paulo iniciou-se em 2018 o NATJUS. Temos também no judiciário, para balizar essas questões que são técnicas, o eNATJUS, que é uma plataforma criada de cadastro de notas técnicas e pareceres técnicos, que teve a participação ali do Ministério da Saúde e do Hospital Sírio-Libanês. É uma plataforma muito bacana e de acesso ao público. E nós temos que um estudo realizado pelo INSPER, com relação a essa judicialização, constatou que as decisões elas não são técnicas, elas recorrem pouco para os órgãos que fornecem parâmetros técnicos. Para se ter uma ideia, o Conitec, no estudo deles, ele é apontado somente 0,51% de todas as demandas que eles analisaram, e o NATJUS só 0,29%. E com relação à assistência domiciliar, nós temos outras ações que são levadas aos judiciários, que são aquelas que apuram a responsabilidade de todos os atores envolvidos na
na atenção domiciliar, que é quando o paciente ele alega um erro de atendimento, e aí a tríade seria o home care, a operadora, os profissionais que prestaram aquele atendimento, eles serão avaliados em 3 áreas no judiciário. Uma é no judiciário, né, para ver uma indenização na área civil. A outra é ética, no conselho de classe, os profissionais eles respondem, as empresas também. E também, às vezes, chega-se a apurar se houve um crime naquela prestação de serviço, na área penal. E falando de vulnerabilidade, já foi tocado aqui nesse assunto, né? É claro que não dá para não deixar de falar da LGPD. E a LGPD ela traz 2 situações que causam vulnerabilidade para o setor da saúde suplementar, onde se tratam de dados sensíveis, que são os dados de saúde, em que a lei ela deu uma proteção especial para esses dados, que é o vazamento de dados sensíveis e o sequestro de dados. E eu peguei uma matéria no site do Canaltech, do dia 12 agora de abril, que fala sobre vazamento. Um vazamento que expôs 6 milhões de dados de saúde dos brasileiros. E existe ali no meio registro de consultas, procedimentos, exames e outros realizados ali por uma grande seguradora brasileira. Com relação a esse outro aspecto de vulnerabilidade, nós temos também a questão do sequestro digital. Para se ter uma ideia, eu peguei uma outra matéria do Canaltech, também no dia 16/8/2021, que fala que mais de 1/3 das empresas do mundo já sofreram sequestro digital. E de acordo com a consultoria que realizou essa pesquisa, apenas 13% das vítimas afirmaram que não pagaram o resgate solicitado. E aí, falando de avanços, é claro, não podia deixar de citar, o prontuário eletrônico, que eu trago para vocês que, segundo um relatório realizado por uma empresa conhecida, a MV, ela aponta que os hospitais filantrópicos são os que mais utilizam esses prontuários eletrônicos, e chegam a 44%. As instituições privadas, elas chegam a 29%, e o sistema público com 27%, liderando na região sudeste, com 44% dos hospitais que utilizam o prontuário eletrônico, e chegando no norte com apenas 6%. Não podemos deixar de citar também, né, a legislação que veio respaldar a telemedicina, né, e que foi um avanço muito bom na área da saúde, que traz seus impactos aí também na área jurídica, que seria a responsabilidade de um novo integrante, uma plataforma criada quando o prestador de serviço, a operadora, ela não tem um próprio, entra a figura da plataforma que presta esse serviço, com relação à LGPD, com relação a vazamento de dados, e tudo isso que foi falado aqui. E também não podemos deixar também de citar a inteligência artificial no home care. Para você ter ideia, já existe um projeto de telemonitoramento, né, que utiliza a plataforma de inteligência artificial como fonte de detecção precoce de agravamento do quadro clínico do paciente. Por mais que haja uma discussão, existe no Congresso existe uma discussão para aprovação do projeto-lei, que vai ser o marco da inteligência artificial, a preocupação maior é quanto à responsabilidade, é onde nós vamos chegar com essa inteligência artificial. Eu vejo que é meio parecido com a telemedicina, vai se tornar uma utilização diária, pois nem foi aprovado esse projeto, esse marco legal, e já existem projetos em cima disso utilizando a inteligência artificial. Para se ter uma ideia, aí se vocês me perguntam, para se ter uma ideia, o que provoca a judicialização? O próprio judiciário. Por quê? Porque se você pega São Paulo, onde está o escritório, onde nós atuamos para operadoras, home cares, existe uma súmula 90 que fala que, havendo expressa indicação médica para a utilização de home care, revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença que não pode prevalecer. E tem uma outra aqui também, a 102,
que também fala que, havendo expressa indicação médica, é abusiva negativa de cobertura de custeio de tratamento sob argumento de natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos. Aí eu pergunto para vocês, tanto se fala, né, em questão de rol, se ele é taxativo, exemplificativo, mas eu tenho para falar para vocês que aqui no Tribunal Paulista, ele já é exemplificativo desde muito tempo, pois todas ações que batem lá, existem essas duas súmulas que eu falei para vocês para respaldar, para dar um empoderamento ao atestado médico do assistente ali do paciente. Eu não vou me alongar, porque eu acho que eu até passei aqui do meu tempo, mas eu me coloco à disposição para eventuais perguntas. Eu procurei abordar assim uma vivência para trazer para vocês assim o que é essa judicialização, o que é enfrentado, como que ela funciona. Espero ter abordado de uma forma que agregou algo. Agradeço. Não, foi ótimo, Cristiano. Foi ótimo, Cristiano. Foi ótimo aí. Parabéns, obrigado. Obrigado também a Viviane aí pelas considerações. Realmente é um tema complexo, né? A gente tem vários pesos nessa balança, né? Não só na visão da judicialização, mas na visão do home care propriamente dito, né? A gente nas autogestões a gente defende a judicialização, a home care, né? Defendemos o cuidado domiciliar. Nós entendemos que ele é uma ferramenta a ser utilizada, né? Se bem utilizado, ele vai trazer benefícios principalmente para o paciente, né? Acho que isso tem que estar muito claro que não é uma questão aqui de substituição ou de escolha se é melhor ou se é pior. É como a Viviane falou, é o paciente ter o tratamento certo, na hora certa, no lugar certo. É isso que, de fato, importa e a gente entende, né? A contramão, por exemplo, de uma negativa de home care pode ser a utilização, por exemplo, de quimioterápicos a dias da morte do paciente, né? É apenas para, de alguma forma, fazer dali o uso de medicamentos que são caríssimos e uma busca, muitas vezes, infelizmente no Brasil acontece, apenas de retorno financeiro, porque do ponto de vista de expectativa de prognóstico, não há nenhuma mudança, não há nenhuma situação dessa. A gente tem um levantamento, por exemplo, na Unidas, em que o paciente, a grande massa, utiliza 90% da sua despesa total na sua história no plano de saúde nos últimos 60 dias de vida. Quer dizer, realmente gastar muito recurso, muitas vezes, para ter uma má qualidade de vida, né? Quer dizer, que prorrogação de vida é essa, muitas vezes, feita no hospital? E o home care, ele tem essa viés tanto de ser um local ideal para recuperação, né, na nossa visão, como também, às vezes, para cuidado paliativo. Talvez lá também é o melhor local para que você tenha o tratamento adequado. Eu queria chamar a atenção para vocês para um tema importante, ver como é que vocês enxergam isso. Qual é a grande preocupação, agora trazendo a vida como ela é, eu sempre gosto de fazer essas provocações, como é que é a visão de vocês? Qual é a grande preocupação da operadora na concessão do home care? É o desmame. Muitas vezes, quando a gente leva um paciente a home care, isso traz um conforto para a família, é real, é fato, né? Você tem ali, às vezes, uma equipe técnica de enfermagem que começam, em alguns casos, com 24 horas de atenção, depois 12 horas, e a família, muitas vezes, quando vai se ver numa situação que vai perder essa ajuda, né, ou essa condição técnica, se vê muitas vezes sendo desassistida. E aí, muitas vezes, a judicialização vem neste momento, inclusive, né? Então, isso traz para a operadora uma preocupação grande. Fala, puta, como é que eu crio, né, um ambiente, né, favorável para também esse desmame? Porque há uma linha muito tênue, né, entre o atendimento médico, o atendimento assistencial e o atendimento social, né, que é cuidar muitas vezes daquele idoso, que é cuidar muitas vezes daquele paciente que requer um cuidado maior ao leito e tudo, mas não é uma assistência médica, não é uma assistência técnica. Eu queria ouvir um pouquinho a visão de vocês, só para a gente inverter aqui no nosso jogral. Eu vou começar aqui com o Cristiano, Vivi, depois eu passo para você. Ele traz um pouco dessa experiência dele como na judicialização e você, na prestação de serviço, como é que você enxerga isso?
Realmente esse ponto ele é muito importante. Eu cheguei até a comentar aqui que numa judicialização, o que que acontece? É feita uma perícia que se analisa naquele momento qual o estado clínico do paciente, qual que é o plano terapêutico, mas depois ele fica ali com aquela liminar vigente, porque daí cabe levar para o tribunal, para o STJ, ele fica com aquela liminar vigente uns 2, 3, 4 anos, com aquele mesmo atendimento inicial. E ele briga por isso, os familiares brigam por isso, eles peticionam pedindo a multa fixada lá no início. Então, ele se sente empoderados. Eu chamo de empoderados por conta que eles têm uma liminar ali. E eles chegam a ameaçar as pessoas que estão atendendo eles, né? Eles ameaçam com liminares, porque eu atuo também para a empresa de home care. E uma reclamação constante doutor, faz isso, porque isso está dentro da minha liminar. Se você não fizer, eu vou falar para o juiz que não está fazendo. Então, realmente, essa situação ela é muito complexa. Eu posso te falar que a maioria das ações que estão em trâmite hoje, você pode ter certeza que um cuidador ele daria conta ali daquela situação atual do quadro clínico do paciente. E aí é nessa hora que você tem que ter um profissional que está acompanhando, tanto a empresa home care tem que estar na judicialização. A empresa home care tem que estar te passando ali os relatórios médicos, como que está aquela assistência, o que está demandando ou não, para te informar, para você peticionar e falar para o juiz e provocar até uma nova perícia, para ter esse desmame que foi falado aí. Isso acontece muito, é muito corriqueiro acontecer isso. E te digo mais, às vezes eu já vi acontecer, e já tive até êxito de conseguir afastar, planos terapêuticos muito grandes e que não tinham uma base científica ali e que deu para era tão assim, tão gritante que o próprio juiz ele conseguiu enxergar pelo nosso relatório médico aquilo que estava ali não estava condizente com a situação atual ali daquela paciente. Principalmente quando temos aí pessoas com quadro crônico, né, doença de Alzheimer, que a pessoa ela já está debilitada, ela entra no hospital e aí quando ela vai sair, os familiares eles conseguem um atestado médico com um médico assistente e que coloca ali à disposição dele enfermeiros e todo aquele rol ali de atendimento e cabe você profissional levar para o juiz e mostrar para ele que aquilo não é necessário. É uma briga constante, que eu já vi despacho do juiz falar assim que em brigas de home care ninguém sai satisfeito. Eu já vi um despacho falando isso. É isso que eu tinha para... Eu espero ter respondido, viu, Anderson? Não, foi ótimo. Vamos ouvir a Viviane agora. Viviane. Eu fiz algumas anotações aqui para poder tentar fazer uma linha de raciocínio um pouco do que você colocou e do que o Cristiano trouxe para a gente. E aí, Cristiano, eu acho que eu reforço e endosso e venho de uma forma bastante consolidada que a expressa indicação, que foi o que você colocou, é o mais relevante nessa discussão ou nessa judicialização. De novo, a prescrição médica é o mandatório. Eu entendo sim que existe um perito, que existe uma perícia que custa, que tem um custo, mas a expressa indicação, como você colocou, e aí cada médico ele tem a sua autonomia de prescrever aquilo que ele entende como necessário para o paciente. Então, é óbvio que quando você coloca que ninguém sai feliz porque o paciente quer exatamente o que ele deseja, o que ele pediu, o advogado espera ter êxito, a operadora de saúde também espera ter o menor custo no melhor atendimento, e a empresa fica no meio dessa discussão, naturalmente prevendo o melhor para todos, para que não sofra dano. Porque, como você disse, nós, enquanto empresa, somos uma parte frágil. A gente tende a estar protegendo ambas as partes, o paciente no seu melhor cuidado, ter um médico para intermediar junto ao médico assistente, também otimizar o recurso para que tenha o seu custo assertivo, né? Naturalmente os recursos são finitos, mas fica intermediando ali um deferimento que, como você muito, muito bem disse,
foi feito num determinado momento e que o paciente pode ter melhorado e não mais precisar daquele serviço. Então, acho que a expressa indicação, o acompanhamento médico, ele é fundamental para a gente melhorar essa prestação de serviço através da força de liminar. No que cerne o desmame, e aí tendo ou não liminar, como o Anderson colocou, é um desafio. É um desafio porque falta a contratualização. E aí é óbvio que isso muito contextualizar isso é muito fácil na fala, na prática é bem mais difícil, mas a partir do momento que o paciente ele vai para casa de uma forma contratualizada, e quando eu falo contratualizada, eu falo contextualmente mesmo, ele saber o que ele vai ter de atendimento por o período que ele vai ter de atendimento. Né? O que a gente tem de uma má prática do passado é entender que o home care é ad eterno, e não é. É entender que o paciente é para reabilitar, o home care é para reabilitar, e não necessariamente é. Então, o que eu tenho visto na mudança de modelo de negócio, inclusive, Anderson, é que com a contratualização, com a participação dessa melhor implantação do paciente, implantação é quando a gente leva esse paciente para casa, que esteja claro ali o objetivo daquele atendimento e qual o tempo desse atendimento, e a participação da seguradora, da operadora de saúde, da autogestão, né, da contratante é importantíssimo para isso. A gente tem alguns avanços bem positivos em relação ao desmame, mas tudo depende de como a gente contratualizou, como que a gente combinou, né? O famoso combinado não sai caro. Do ponto de vista de paliativo, como você colocou, eu tenho uma só para, né, não tem a ver com a judicialização, mas é importantíssimo a gente colocar o avanço do home care nisso. E sem dúvida nenhuma, o paciente que tem indicação para estar dentro da atenção domiciliar no cuidado paliativo, você tem um excelente cuidado. A gente na Procare, a gente tem uma gerente médica que é paliativista e a gente vê um avanço de redução de custo e um fim de vida muito mais adequado, muito mais humanizado para esses pacientes. Sem dúvida nenhuma, a judicialização ela não está aí, porque o paciente está tendo o que ele precisa. Então, a gente vê exatamente que no momento onde o médico entra, o serviço social entra com o melhor cuidado para o paciente, e não necessariamente ele tem enfermagem 24 horas, porque aí, Cristiano, muito da discussão da judicialização, ela envolve a enfermagem e os recursos que dão custo, como material e medicamento, mas falando especificamente da enfermagem 24 horas, quando a gente tem o melhor cuidado e quando está muito bem combinado, a gente vê uma redução das discussões judiciais ou das ameaças judiciais. Então, de novo, eu acho que a expressa indicação, o papel do médico é extremamente importante. Essa prescrição bem feita, a conscientização médica, que é quem gera o relatório para a judicialização, ela é fundamental nesse processo, e a contratualização é fundamental para o processo de desmame, para que ele seja bem sucedido, inclusive não levando à judicialização. Então, isso é um pouco do que a gente vive na prática, como você perguntou. Bom, Vivian, muito obrigado aí pelas suas palavras. Eu acho que é importante ter essa visão também de vocês, né? Eu falo que a gente precisa construir relações cada vez mais de parcerias, né? Às vezes a gente vê os atores cada um sentando de um lado e defendendo muito, né, o seu interesse ali dentro daquele propósito. Eu acho que isso também é relevante, interessante, mas há muito mais convergência nesses assuntos do que divergência muitas vezes, né? E a gente precisa encontrar isso. Nós temos aqui ainda alguns minutinhos, e aí, Vivian, eu vou incluir um assunto que não foi aqui pautado, mas que eu acho que é extrema relevância para o público que nos assiste, é a preocupação que todos nós estamos tendo, e eu acho que os serviços de home care, de alguma forma, têm um impacto muito grande com a questão do piso da enfermagem. Então, acho que queria ouvir um pouquinho de você, porque a gente escuta, né, dentro do nosso dia a dia, inclusive uma talvez maior restrição, inclusive, do home care, e aí numa visão que ele pode ficar talvez até mais caro em algum momento do que algum tipo de internação, e o quanto isso pode também prejudicar, né, a questão assistencial, né? Então, eu queria ouvir da sua experiência, né, você que está aí desse lado da prestação de serviço, o quanto isso impacta aí dentro desse segmento. É uma discussão boa. Eu acho que, de novo,
Não existe o certo e o errado, existe uma determinação, né? Acho que o piso salarial é uma determinação. Ele é direito, ele é devido, ele está determinado. Uma vez que ele seja obrigatório e tem uma data a ser cumprida, ele vai ser cumprido. Ele vai ser cumprido. O fato de tornar o serviço mais caro, ele é óbvio. Quem vai pagar essa conta que é a grande discussão. Então, hoje, a gente sabe que precisa ter um grande controle de custo operacional e de custo assistencial para que a gente possa ter o retorno financeiro e a sustentabilidade do negócio. Mudar o modelo de negócio, adaptar o modelo de negócio ao piso salarial é, sem dúvida nenhuma, a grande estratégia. A descoberta que a gente precisa ter é como tornar esse negócio sustentável com o piso salarial. A discussão não é fazer ou não fazer, tornar a qualidade menor ou não, o que cortar, não é essa a discussão, mas como tornar estrategicamente um modelo de negócio viável e naturalmente nessa cadeia a gente vai precisar falar de remuneração. Não tem como a gente pegar uma grande massa assistencial, 45%, né, da internação domiciliar envolve serviços, né, envolve mão de obra, e a gente não falar de remuneração. Então, a discussão vai precisar envolver a remuneração, e aí todos os participantes, seja a fonte pagadora e eu, né, e as empresas de prestação de serviço, a gente vai precisar trazer, sim, as empresas de serviços de mão de obra para essa discussão, lembrando que grande parte dessa terceirização é de serviço de cooperativa e outras formas de relação de trabalho que não CLT, mas, sem dúvida, o impacto financeiro ele vai precisar ser sustentado através de uma discussão de como trazer uma mudança, né, no modelo de negócio para que ele seja sustentável. Ele vai continuar existindo. A atenção domiciliar, do ponto de vista financeiro, perspectiva financeira, acho difícil que se torne mais caro do que uma atenção hospitalar. É o paciente certo no lugar certo. Até porque a gente não tem leito hospitalar para abrigar hoje todos os pacientes que estão em atenção domiciliar. Recentemente, um estudo do NEAD, junto com o INPE, colocou que teríamos que ter em torno de 20 mil leitos por mês para atender os pacientes que estão em atenção domiciliar, se a atenção domiciliar terminasse hoje. Isso é inviável. Então, essa conta para fechar, ela precisa continuar e existindo a atenção domiciliar de novo, como parte, né, como parte integrante dessa cadeia assistencial. O piso salarial, ele é uma realidade e uma vez que decretado, cumpra-se. E uma vez que cumpra-se, a gente vai ter que manter o negócio como tanto falando em remuneração, tanto quanto falando em estratégia. Quando eu falo em estratégia, para não me alongar, mas automação. Hoje, a gente tem ainda na atenção domiciliar pouca uso da tecnologia. A gente tem pouco uso, como o próprio Cristiano Platt falou, do prontuário eletrônico. O prontuário eletrônico, sem dúvida nenhuma, vai ser um avanço para a atenção domiciliar. Por que ele ainda não é instituído e não é consolidado? Porque depende de um investimento financeiro. E esse investimento ele ainda não é uma conta que fecha. Então, de novo, a gente cai na perspectiva financeira, mas cai na perspectiva de estratégica e de uso da tecnologia. Definitivamente não vai acabar com a atenção domiciliar, diminuir a atenção domiciliar, mas vai mudar o modelo de negócio com o uso da tecnologia para que essa conta feche. Essa é a minha posição, minha visão. Muito bom, Vivian. Cristiano, pegando o gancho nessa questão, eu queria trazer também a sua experiência aqui para todos que nos assistem, para essa discussão, quando a gente fala de sustentabilidade, porque eu sempre brinco muito nas palestras que eu dou, quando a gente vê o jornal escrevendo assim, plano de saúde é obrigado a pagar tal medicamento. Cara, plano de saúde não paga nada, quem paga são as pessoas, né? O plano de saúde ele é um intermediário, né? O sistema paga isso, né? As empresas que custeiam os seus planos empresariais, as pessoas que pagam as suas mensalidades, é que vão custear tudo isso que é colocado. Se de um lado você aumenta a cobertura, do outro lado você vai ter que aumentar a contribuição para esse mutualismo, né? E aí, muitas vezes, a discussão do home care também sobrecai sobre isso. Né? Ganhei da liminar, agora o plano é obrigado a pagar o meu home care. Não, o plano vai repassar esse custo para... Eu queria ver a sua experiência, a sua visão sobre o quanto essa educação em saúde, né? Essa educação que a gente precisa ter para uma discussão mais franca e também mais racional sobre o assunto, não nessa discussão muito de corda de força, né? Quem puxa mais, quem puxa mais para um lado. Se você vê alguma perspectiva, não só no judiciário, eu acho que é um ponto específico, mas
da própria população em geral, das pessoas, das empresas, né, dos pontos. Nós estamos vendo, por exemplo, a questão de fraude agora, que está sendo muito combatida na questão do reembolso. As empresas estão demitindo funcionários por fraude em plano de saúde, né? Acho que essa é uma discussão que a sociedade precisa fazer, e você está sempre dos lados aqui ouvindo, né, participando desse debate. Como é que você vê essa questão que é tão importante para a gente? Olha, eu acho assim, falta política pública, falta educação para a sociedade, acima de tudo, educação. Porque quando se festeja a inclusão, fala que. Aí eu vou abordar o rol, que foi a última coisa que estava na discussão nas mídias. Mas quando fala-se que o rol mata, as pessoas esquecem que a Constituição ela formou o Estado maior, que tem seus braços executivo, legislativo, né, e judiciário. O judiciário nunca se entendeu com o braço executivo, com a ANS. No judiciário, a norma da ANS não é lei, ela não tem validade. Né? Então já existia ali uma contradição no que está na Constituição, e eu defendo muito isso no dia a dia, porque você conhecendo um pouco da legislação é um absurdo o que as pessoas falam. É um absurdo. E aí o que acontece? Então, de um lado, o judiciário não se dá bem com o executivo, a ANS. E agora, o que está acontecendo? O legislativo está indo lá e aprovando leis à torto de direito, né? Sem olhar que, desde 98, para a construção de uma lei, com todo o arcabouço regulatório, com inúmeras resoluções, colocou tudo assim, no lixo, desculpa a minha franqueza, colocou tudo no lixo para abrir aquela situação de uma forma que a existência assim, é totalmente temerária, assim, essa legislação que alterou o rol. E por que eu estou falando de rol? Porque o rol, para mim, foi um exemplo da falta de conhecimento do povo brasileiro. Por quê? Ele achar que ele está ganhando da operadora é um absurdo. Ele poderia até estar ganhando da ANS, porque ele, se soubesse como funciona uma operadora, que a cada contrato tem que passar pelo crivo, a cada reajuste tem que passar pelo crivo da ANS, sob pena de multa. Ou seja, a ANS é um sócio da operadora. Ninguém tem essa noção de que a ANS é um sócio da operadora, e a ANS que fala, no caso do home care, que não tem cobertura. Está na lei isso aí, 9656. Tratamento domiciliar não tem cobertura. Está na lei, pessoal. Não é a operadora que com o seu dinheiro está negando. Isso é um absurdo, assim, para quem conhece, assim, todo o arcabouço regulatório, para quem está à frente. Você olha e fala, gente, que falta de informação. Mas aí, se você para para pensar a falta de informação, existe em todas as áreas, não é só na área da saúde, ao meu ver, né? E não seria diferente na nossa área. Mas eu espero, né, que as associações, elas se reúnam, elas se unam, que é isso que foi falado aqui, né? Essa falta de união e não estar ali brigando por segurar ali para aplicar a última quimioterapia, né? Que se unam para prestar um bom serviço para o principal ator, que é o consumidor que está do outro lado, o paciente, somos nós. Porque nós também não sabemos amanhã se vamos precisar de um home care, não é mesmo? Então, eu acho assim que é falta de educação, falta de informação, de política pública, falta muita coisa, muita coisa. Porque quem dá risada com isso tudo é o Estado Maior, que coloca a operadora lá como uma laranja, vou chamar de laranja, mas como lá, que ela que está, o rol mata, porque ela está negando, mas esquece de tudo que está ali por trás, a ANS, o judiciário, o legislativo. É uma briga assim que eu ficaria aqui por horas conversando com vocês, porque eu gosto, eu defendo isso, mas com base jurídica. Eu não estou falando se está certo, se está errado, então vamos mudar todo arcabouço jurídico e já começa na Constituição, então. Por que uma ANS não se entende com o judiciário? Para mim, não entra na minha cabeça desde há 20 anos, quando eu comecei a advogar. Por que não é válido uma normativa da ANS
Eu não consigo compreender isso. Então, olha, é um assunto que dá pano para manga, eu ficaria aqui horas falando, mas espero ter respondido a tua pergunta. Tá? Não, E não, tudo acho que impacta você trouxe. no bolso do próprio consumidor, no bolso nosso. Tá aí os Exatamente. reajustes desse ano, que está todo mundo preocupado. Tá aí grandes empresas comprando as pequenas e agora querendo vender, né? São indícios aí que a coisa da sustentabilidade, né, não foi deixado de lado, né? E está na hora de retomar isso aí e de rever a legislação, de rever toda essa forma que está aí hoje que não está funcionando, não está funcionando. A gente está vendo, Desculpa. né, uma enxurrada de. Não, foi ótimo, cara. A gente está vendo uma enxurrada hoje de tecnologias chegando, tecnologias caras, né? Muitas delas muito questionável do ponto de vista de evidência de resultado. Então, é um medicamento oncológico que a perspectiva é de aumentar em média 5 dias a expectativa de vida de um paciente, custando R$ 500 mil. Quer dizer, vale ou não vale? É uma discussão ética. Eu não estou aqui dizendo, né, se é sim ou se é não. Mas a gente está longe de chegar numa sociedade que tenha maturidade para fazer um debate nesse nível, né? E isso vai trazer essas peculiaridades de utilizações, de discussões, de envolvimento, né? E aqui não é uma defesa de operadora, né? Eu sou autogestão, eu sou usuário, né? Eu sou gestor da Cassi, sou funcionário do banco, então eu estou lá amanhã com o meu boné de beneficiário e mesmo tendo o conhecimento que eu tenho há 27 anos na Cassi, 30 anos só suplementar, quando eu estou ali com o meu filho, você perde totalmente a noção de gestor e vira um paciente, né? E aí, se o médico fala que aquilo é importante para ele, você quer dar o tratamento, né? Você não tem como fazer a discussão, isso é muito difícil mesmo. Nós chegamos aqui ao nosso time aqui do nosso tempo. Queria agradecer a vocês, né? Muito, foi ótimo aí, do meu ponto de vista aqui, foi excelente a fala de vocês, foi maravilhoso. Eu vou abrir aqui os 30 segundinhos finais aqui para a Vivian e depois você, Cristiano, fazer as suas considerações e desejar um feliz noite aí para todo mundo. Eu queria agradecer vocês também, acho que foi ótima a discussão. O tempo é sempre curtinho, acho que a gente tem muito desejo de trazer o tema e a discussão. Cláudia, muito obrigada pelo convite, doutora Cristina e Consad. Eu só tenho a agradecer e que essas discussões elas saiam das discussões e venham para a prática, né? Acho que é isso que a gente precisa. Obrigada a todos.